Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Glorificado o nome santo do Senhor Jesus, entronizado entre os louvores de Israel. Saudações nesta manhã de quinta-feira, ainda deste ano de 2018. Povo de Deus, povo abençoado, que Jesus vos dê saúde para vencer. Que Jesus vos dê graça para suportar as afrontas, as aflições da vida. Que Jesus vos dê coragem, ousadia para prosseguir nesta caminhada. Que Deus, glória a Deus, alegre vossos corações. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, glórias a Deus. Igreja eleita do Senhor, assembleianos, presbiterianos, renovadas, batistas, metodistas, adventistas, Congregação do Brasil e outras igrejas, Brasil para Cristo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos proteja, vos dê saúde para vencer as pelejas, as batalhas. Que Deus vos abençoe grandemente. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amado povo de Deus, glória a Jesus. Jesus está triste com a sua igreja aqui na terra, nos últimos dias, porque, povo de Deus, glória a Jesus, diz a palavra do Senhor lá no Apocalipse, que não é para danificar o azeite nem o vinho. Glória a Deus. E quantos que têm danificado esse azeite, vendido até o azeite, glória a Deus, falando, traga uma oferta X, que amanhã eu vou te dar o óleo, e você vai levar para tua casa e você vai prosperar. Outros, glória a Deus, dão amuletos, dão, glória a Deus, objetos para as pessoas levem para o seu lar e elas venham prosperar. Elas venham obter, glória a Deus, lucro daquilo que elas estão levando. Povo de Deus, povo amado de Jesus Cristo, que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus tenha compaixão da sua igreja, da sua obra, porque, glória a Deus, é chegado os últimos minutos da igreja aqui na terra. Povo de Deus, aleluia, glória a Deus, que ninguém vos engane com palavras frias, com dissimulações, com palavras de heresias, que ninguém vos engane com essas coisas, povo de Deus, povo amado, glória a Jesus. Eu me lembro, glória a Deus, do saudoso missionário Davi Miranda, homem que orava, glória a Deus, chamava o povo para o jejum, chamava o povo para a consagração, chamava o povo para as vigílias da noite, e o povo comparecia, o povo, glória a Deus, corria para as igrejas Deus e Amor, quando era convocado através daquele ungido homem de Deus que já partiu dessa terra. Quantas ressurreições, quantos milagres, porque, glória a Deus, que não tem mais havido quase milagres, quase maravilhas por causa do comércio, por causa dos ilusionistas, daqueles que fantasiam o evangelho, por causa daqueles, se todos falassem na igreja, olha, irmão, Deus vai te dar um carro, mas você vai ter que pagar 40 parcelas de R$500. Olha, irmã, Deus vai te dar uma casa, mas você vai ter que pagar IPTU, você vai ter que declarar imposto de renda, você vai ter que pagar, glória a Deus, a prestação da sua casa. Que bom se todos os pastores entregassem as revelações, mas falassem a realidade das coisas. Por isso Deus não tem mais operado, já não há batismo quase com o Espírito Santo. Povo de Deus, quantas concentrações que eu fui, quando, glória a Deus,
o saudoso missionário estava vivo, quantas concentrações que eu fui aqui em Curitiba, na cidade de Curitiba, tivemos ali no estádio Dorival de Brito, e Deus usava ali, usou esse homem de Deus, usou outros irmãos que ali estavam, todos, porque eu não sou seguidor de homens, eu sou seguidor daquilo que eu li na Bíblia, eu sigo aquilo que eu aprendi no Evangelho, eu sigo aquilo que eu aprendi ali na palavra de Deus, igreja amada do Senhor Jesus. Eu sigo aquilo que eu aprendi no Evangelho, como está escrito na palavra. Permaneça naquilo em que aprendeste. Então eu procuro permanecer na palavra de Deus. Porque hoje há muitos estudos, há muitas datas, muitas coisas que estão tirando a unção da palavra, a graça da palavra de Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo. É momento de nós, aleluia, glória a Deus, nos unir em oração. É momento de nós nos unir, glória a Deus, no clamor a Deus. Por quê? Glória a Jesus. Eu estou falando essas coisas, glórias a Deus. Sobre a venda do óleo, sobre a unção para arrecadar dinheiro. Olha, você quer trazer uma oferta X, eu vou ungir você com óleo. Glória a Deus. Outros enganados, dando grandes ofertas, achando que serão salvos no último dia. Cuidado, você, meu irmão, você, minha irmã, com essas coisas, não vos engane. A salvação vem pela obediência à palavra de Deus, a salvação vem pela prática à palavra de Deus, a salvação vem pela honestidade. Está escrito lá na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa nossas dívidas. Sabe quando que Deus vai perdoar nossas dívidas? Somente quando nós pagar o nosso semelhante, somente quando nós acertar aquela conta na loja, somente quando nós pagar aquela conta naquela mercearia, somente quando nós, aleluia, fazer aquilo que está ali. Aí está escrito lá no Pai Nosso: Pai, perdoa nossas dívidas. Glória a Deus. E diz ali o versículo ainda, glória a Deus, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a dívida dos outros. Então, quantos, glória a Deus, que precisam perdoar também a dívida dos seus irmãos, a dívida das suas irmãs, porque os irmãos pensam que a salvação é de qualquer maneira, e não é. Certa vez, eu já vou, glória a Deus, comentar essa revelação. Eu estava passando uma dificuldade muito grande no meu lar, e eu não tinha alimento suficiente para dar para os meus filhos, eu não tinha condição suficiente para aquela semana, e glória a Deus, eu triste, subindo para a igreja agora, com a Bíblia na mão, naquele tempo, e ali, glória a Deus, eu fui para o culto, voltei para casa, e Deus me deu uma grande visão, uma grande revelação. Deus me mostrava um caderno com linhas de ouro, Deus me mostrava uma caneta de prata, Deus me mostrava canetas brilhantes. Eu falei: Senhor, o que significa, Senhor, essa caneta? O que significa esse caderno com linhas de ouro? E o Senhor disse: eis aí, meu servo, a prosperidade dos homens na terra. Glória a Deus. Então você que é espiritual, minha irmã, você que é espiritual, meu irmão, você está entendendo? Se você tem filho pequeno, filha pequena, incentive que vá para a escola, incentive que vá, glória a Deus, aleluia, ao estudo, que aprenda alguma coisa nessa terra, glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque eu, glória a Deus, não tenho estudo, eu tenho só o 4º ano, a 4ª série, então eu estava triste, porque, glória a Deus, hoje você requer estudo, hoje você requer, e muitos falam: mas o irmão, quando era novo, o irmão não estudou, o irmão não se esforçou. Não, povo de Deus, glória a Jesus, eu tinha que ajudar meus pais, nós não tínhamos condição de vida nenhuma, o meu pai não tinha estudo, a minha mãe não tinha estudo. A minha mãe só tinha a 3ª série, o meu pai também somente a 4ª série. Então o que eles iam me ensinar? Glória a Deus, o que eles iam passar para mim? Eu tive que trabalhar, comecei a trabalhar, eu já tinha 9 anos de idade. Quando eu comecei a andar na minha cidade, glória a Deus, comecei a vender salgadinho, comecei, glória a Deus, aleluia,
Aleluia, glória a Deus. Comecei a trabalhar cedinho já, para levar o alimento para dentro de casa. E muitas das vezes chegava na escola, a professora nos falava que ou nós tínhamos tirado cola, ou nós, glória a Deus, estava doente, porque nós passávamos muita dificuldade quando era criança. Isso que eu estou contando não tem nada a ver com a igreja. Isso que eu estou contando não tem nada a ver. Porque a igreja ela não ajuda. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando, glória a Deus, de superação. Eu estou falando, glória a Deus, de lutas que a gente passa desde criancinha. Porque agora tudo que acontece aí é culpa lá da igreja. É culpa lá daquela igreja. Não. Glória a Deus. Nós estamos na igreja para salvação. E se alguém estiver na igreja fazendo usúria, glória a Deus, fazendo banquete, se banqueteando, fazendo comércio do evangelho, eles vão dar conta com Deus. A condenação de todas essas pessoas que fazem isso está lá na epístola de Judas. Está escrito que eles são nuvens carregadas a trevas, negridão de trevas. E Jesus disse que ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória a Deus. Então, povo de Deus, então por isso não há muitos milagres mais na igreja. Glória a Deus, por isso não há muitas maravilhas como havia antigamente na igreja. Glória a Deus, por causa dessas coisas, por causa de muitos têm feito ilusão. Muitos, aleluia, têm feito, glória a Jesus, usúria das coisas de Deus. Aconteceu lá aquela perseguição na Bolívia há poucos dias agora aí, ó. Por causa do quê? Por causa do comércio do evangelho. Por causa das mentiras. Por causa dos enganos. E isso em todas as igrejas da terra. Que hoje muitos fazem vídeo contra as igrejas de doutrina. Você viu aquela igreja lá? O que aconteceu lá não é. Muitas pessoas não têm mais o Espírito Santo e começam a errar. Ainda continua frequentando a igreja. Aí quem leva a culpa é quem? É a igreja, é o nome da igreja, é o nome do administrador, é o nome do líder da igreja que sofre, glória a Deus, porque o inimigo quer destruir as igrejas que ainda pregam a doutrina, que ainda guardam a palavra verdadeira de Deus. Glória a Deus. Então, igreja amada do Senhor, que ninguém vos engane, glória a Deus, com palavras frias, glória a Deus. O que o Senhor disse para Adão quando ele pecou? O Senhor deu uma enxada para ele trabalhar agora. O Senhor disse, vai trabalhar, vai tirar da terra o teu sustento. Então, igreja amada do Senhor, por isso não há muitos milagres. Quantas, glória a Deus, concentrações que eu tive, que eu escutava pela rádio missionária nas Assembleias dos Santos. Glória a Deus, quantos milagres Deus operou através daquele homem, através daquele povo que consagrava. Aquele povo que era chamado para a oração, para as vigílias, eles, glória a Deus, não tinham preguiça. Glória a Deus. Mas o que nós temos que aprender é uma coisa. Glória a Deus, que Deus levantou outros para administrar a obra do Senhor. E aquilo que eles falarem, aquilo que eles disserem, nós temos que procurar continuar fazendo, não para agradar o homem, mas sim para agradar a Deus. Para que o Senhor nosso Deus venha e nos abençoe e nos dê vitória. Glória a Deus. Porque muitos esperam somente do pastor, somente do obreiro, da obreira, mas não estão nem preocupados o que Jesus quer de nós, o que Jesus quer que nós faça, o conserto que Deus quer que nós faça. Glória a Deus. Então tudo isso o Senhor está notando. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia, Jeová. Eu vou colocar, glória a Deus, as lembranças de orações do missionário Davi Miranda, e após eu colocar, glória a Deus, alguns pedaços, né, das orações do missionário, quando eu ressuscitava lá, aquela menina que ressuscitou lá, naquela concentração da Assembleia de Santo, o irmão Josué, que teve em Curitiba ali no ano, glória a Deus, acho que não me engano, de 2004, que o missionário vinha ali em Curitiba, nas Assembleias de Santo, ali no Dorival de Brito, ali, glória a Deus. E depois eu vou contar o que Deus demonstrou, o mistério desses milagres.
para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus, glorificado o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Então, que tremendo aí, ó, os sinais de Deus e as maravilhas de Deus, glória a Deus. Parece que foi ontem que essas coisas aconteceram na igreja Deus e Amor. Parece que foi ontem, aleluia, que esses milagres se realizaram. Mas eu creio que muito mais se realizará ainda, glória a Deus, essas coisas gloriosas na casa de Deus. Aleluia, Jeová. Glória a Jesus. Então eu creio, povo de Deus, que se nós unir a nossa fé, nós unir, glória a Deus, as nossas orações, essas coisas acontecerão novamente. Deus pode levantar muitos obreiros para orar pelos paralíticos. Glória a Deus, milagres gloriosos, aleluia. Mas é necessário obedecer a palavra do nosso Deus, aleluia, Jeová. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então que maravilha, povo de Deus, né?
glória a Deus, as orações aí, né? Os milagres antigos que aconteciam nessa igreja. Glória a Deus, chamada Deus e Amor. Povo de Deus, povo consagrado, mas é necessário a sinceridade nos corações, porque muitos têm o dom de revelação, o dom das revelações, das visões, mas muitos duvidam, pastores, líderes duvidam daqueles que Deus tem levantado. Por isso há esse abatimento nas igrejas. Por isso, glória a Deus, há essa desconfiança nas igrejas. Glória a Deus. E o Senhor está triste. Glória a Deus. Mas, irmão, fala, mas por que Jesus está triste, irmão? Por que Jesus está triste? Porque a Bíblia diz que não é para entristecer o Espírito Santo do Senhor. Porque o Senhor dizia para aqueles homens que eles atravessavam oceanos. Eles atravessavam continentes, cidades e cidades para ganhar uma alma que já era do inferno. E depois eles pegavam essa alma e faziam ela filha do inferno 2 vezes. Então veja, povo de Deus, aí a cobrança de Jesus, a cobrança de Deus. A Bíblia diz lá na carta de Tiago que aquele que duvida nada recebe. Ele é como as ondas do mar, que são levadas de um lado para o outro. Glória a Deus. Então, igreja do Senhor Jesus, quantas maravilhas Deus fez. Quando eu estive ali em Curitiba, quando teve o irmão Josué, aquele que foi ressuscitado lá na sede mundial, eu me lembro que eu trabalhei a noite inteira no cachorro quente, vendendo lanche, e dali do meu trabalho eu já peguei e subi lá para a sede, e dali já peguemos o ônibus e já fomos ali para Curitiba, para ouvir os milagres, as maravilhas que Deus fez, e sempre vai fazer se houver sinceridade nos corações. Porque tem muitos que falam assim, mas como que eu vou ganhar essa unção? Como que eu vou ser usado da forma que o Senhor usava, aqueles apóstolos, usava aqueles homens que existiram antes, glória a Deus, dessa igreja chamada Deus e Amor, antes da igreja Assembleia? Como que, glória a Deus, aleluia, Deus, glória a Jesus Cristo, vai, glórias a Deus, aleluia, me usar? Deus usa na sinceridade, povo de Deus. Deus usa, mas aquele que duvida do seu irmão, aquele que duvida da sua irmã, esse nada receberá. Pode até ter, glória a Deus, alguma coisa, mas nada recebe. Então, igreja amada de Jesus, glória a Deus, eu vou colocar, glória a Deus, aleluia, as segundas orações do missionário, né, do saudoso missionário, quando ele orou pelo irmão Josué, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Mais 1 hora. Procura o pulso dele, busque seus irmãos. Procure a respiração, o pulso. Vamos revisar a respiração. Quem quer vir examinar aqui, irmãos? Quem quer examinar acá? Quem que não crê na ressurreição de mortos, vem examinar. Quem não crê na ressurreição dos mortos, venha examinar. Vem examinar ele aqui agora. Quem não crê que Deus ressuscita os mortos? Quem não crê que Deus ressuscita os mortos, venha examiná-lo aqui. Levante ele aqui, levante mais alto que no pulso. O povo está subindo os palcos para ver. Levanta arriba, acima del pulso. Os obreiros, ajuda aqui, tira obreiro, levanta o cadáver aqui. Levanta o cadáver acá, para todo mundo ver-nos. Olha, para que todo mundo pueda ver. Mira, mira, mira. Até 1 hora o pastor José falou. Até 1 hora. Mira, está todo duro. Está duro, as pernas, tudo duro. Todo duro está aqui. Quero examinar quem não crê na ressurreição. Quem não crê na ressurreição, vem examinar em nome de Jesus. Vem examinar em nome de Jesus. Saberás que o nosso Deus é a ressurreição e a vida. E sobre a cabeça de Deus, a ressurreição e a vida. Não bate mais o coração também, irmão. Só late mais o coração também, irmão. Passa aqui, obreiro. Tarde, me ajuda. Eu estou muito enganado. Quizás estou equivocado. Toque aqui comigo, obreiro. Procura o coração dele. Busca seu coração. Procura o pulso, irmão. Você tem. Busca ser a alma sensível. Vea, toquen aí o pulso. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, não tem pulso. Não tem pulso. Não tem no seu, não tem pulso. O coração dele está batendo, latindo. Escucha, a ver se o coração está latindo. Revisar o coração. Veja bem. Está batendo.
maneira nenhuma. Irmão, não está batendo no senhor. Não está batendo no coração. Não está no seu coração. Não está batendo no coração. Não tem seu coração. De maneira nenhuma, nem está batendo no coração, nem está tendo pulso. Não tem. Algum obreiro que duvida, venha examinar. Algum obreiro que dude, venha examinar. Obreiros. Está dudando, obreiros? Quem crê que Deus ressuscita, não só ele, mas os ouvintes também. Quando ressuscita, ele é outro dedo, diga glória a Deus! Grita, meu Deus! Em nome de Jesus Cristo! Como já ressuscitaram, dezenas e dezenas de pessoas mortas pelas humildes orações da tua santa igreja. Deus é amor. Ressuscita este homem aqui. Retorna, meu Deus, o Espírito de vida. Deus está dando choque. Cadê o choque? Está dando choque, olha aí. Cadê o choque? Vem, choque, melhor aqui. Está dando Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, povo de Deus, igreja amada, igreja consagrada de Jesus, está aí as recordações dos milagres e ressurreição, através do povo de Deus, glória a Jesus. Eu sempre vou repetir que eu não sou seguidor de homens, né? Glória a Deus, prefiro ficar com Jesus, que é manso e humilde de coração, porque às vezes a gente pode contar as coisas para um presbítero, para um pastor, para um diácono, para uma obreira, para um obreiro, para qualquer um, e eles não vão nos entender. Mas se nós nos colocar em oração e falar com Deus, o Senhor fala conosco também, porque Ele é Deus. Ele é um Deus que rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Povo de Deus, para não ficar muito prolongado, glória a Deus, né? Essa mensagem de Deus, eu comecei a orar depois que eu comecei a ouvir as ressurreições, quando o missionário orava. Comecei a buscar Deus e luta e prova, vigílias, e clamando a Deus e chorando, implorando a Deus a bênção, o milagre, que Deus me mostrasse, glória a Deus. E foi se passando o tempo, foi se passando os dias. No ano de 2002 chegou o dia. Chegou, glória a Deus, o dia de Deus me mostrar tudo aquilo que eu queria ver. Passei uma grande provação em 2001, eu perdi tudo que eu tinha ganhado, que eu tinha trabalhado. Fiquei dormindo no chão, num tapezinho, naquele escarpê, no chão, goteirava a minha água que eu morava, ali chovia, glória a Deus, e molhava também as minhas cobertas. E eu ali naquela provação com meus filhos, muita prova, muita luta. E Deus um dia, glória a Deus, permitiu que
a minha companheira saísse com meu filho e pousasse num certo lugar. E eu cheguei do meu trabalho e não vi eles na casa. Eu fui para a igreja naquela sexta-feira, e ali chorando. Isso foi na época do pastor João Bosco Nunes, um irmão lá de Minas Gerais. Talvez muitos irmãos podem conhecer esse pastor João Bosco, um grande homem de Deus, usado nas mãos de Deus. Deus usava ele muito na libertação, muito na pregação. Glória a Deus. Era um homem que Deus tinha consagrado ao Evangelho. E creio que o irmão é usado até hoje, né? Porque nunca mais eu ouvi falar, vi do irmão, mas eu tenho lembranças do pastor João Bosco, do irmão Samuel, que era o secretário do irmão no tempo, era auxiliar do irmão. Que Deus abençoe os irmãos se eles chegarem a ouvir esse áudio. E eu fui, glória a Deus, cheguei do culto, não encontrei eles na casa. E quando eu me deitei eram 10 horas da noite. E quando eu fui retornar foi só no outro dia, 10 horas da manhã. Eu não deitei para dormir, eu caí sobre aquele tapete, sobre aquele chão, e ali eu fiquei. E Deus me mostrou no arrebatamento. Deus me levou no inferno e Deus me mostrou um pouquinho do céu. Deus me mostrou uma visão gloriosa quando eu estava lá no abismo, lá dentro, lá do inferno, lá nas trevas. Porque quando o anjo chega naquele lugar, se clareia tudo, tudo é clareado. É como se você estivesse num quarto escuro e ali você acendesse um fósforo, ou acendesse uma vela, um bingo, e clareasse todo aquele quarto. Então assim foi ali, naquele lugar. Aí o anjo do Senhor que estava ao meu lado disse: servo de Deus, contempla isto que eu vou te mostrar agora. Você queria tanto descobrir esse mistério, você queria tanto conhecer acerca desse mistério da ressurreição que acontece na terra. E eu falei: sim, Senhor. Mas eu tinha medo. Eu tinha medo de contemplar a visão. Eu tinha medo de ver aquilo que o anjo ia me mostrar, que o Senhor ia permitir que eu visse. Aí eu contemplei, quando estava caindo aquelas almas lá no inferno, aqueles espíritos estavam caindo lá no inferno. Descia como se fosse um raio de luz, rapidamente, e tocava naqueles espíritos. E aqueles espíritos, em vez de cair no inferno, eles retornavam para cima de volta. Eu falei: mas Senhor, eles estavam caindo, por que eles estão voltando? Daí o Senhor disse: quando os eleitos do Senhor, os santos lá na terra oram, pedindo para que Deus ressuscite, o anjo desce numa velocidade de luz e toca nesses espíritos, e eles são ordenados que voltem, aleluia, para o seu corpo. Oh, igreja do Senhor, aleluia, glória a Deus. É muito tremendo as coisas do Senhor, aleluia. Por isso, irmãos, que a palavra do Senhor diz que nós temos que ser fiel a Deus, obediente à palavra do Senhor. Temos que obedecer muitas das vezes os pastores, sujeitar muitas das vezes, levar tapa no rosto, ser humilhado, ser caluniado, às vezes até ser chamado de falso profeta, ser chamado de hipócrita às vezes, mas nós temos que permanecer, povo de Deus. E eu contemplava aqueles espíritos que iam cair lá naquele abismo, naquele inferno, e descia aquelas luzes e tocavam naqueles espíritos, e aqueles espíritos eram ordenados que voltassem para a terra. Glória a Deus, aleluia. Oh, igreja do Senhor. Para mim, igreja amada, contar essas coisas, aleluia, é um preço muito caro às vezes que eu pago. Então, dias e noites, às vezes sem dormir. A guerra espiritual, a luta, homens, mulheres que lutam contra o reino de Deus, que lutam contra as coisas celestiais, que os pastores explicassem para a igreja que o crente, primeiro crente, aleluia, verdadeiro, foi Jesus Cristo.
O primeiro crente que deu a sua vida lá na cruz do Calvário foi Jesus. Ele não é só o nosso Salvador, Jesus. Ele não é só o nosso Deus. Ele é o crente fiel. Jesus é o crente fiel. E nós temos que ser igual ao Senhor. Mas como é que pode nós ser igual a Deus se nós somos casados, temos família? Não importa se nós consagrar a nossa vida, se nós nos humilhar, se nós nos colocar perante ao Senhor, como diz a palavra, como diz o Santo Evangelho de Deus, em obediência, em sacrifício vivo, oferta agradável, o Senhor também vai nos chamar de filhos, vai nos chamar de amigo. Então essa é a vontade do Senhor, essa é a vontade de Deus. Que Deus alcance as nações através dos pastores, dos presbíteros, dos missionários, porque nós somos o pó da terra. Glória a Deus. Então, quanto muitas pessoas falam, eu não gosto de crente, eu odeio os crentes, eu não suporto os crentes, eles estão odiando Jesus Cristo, porque o Senhor foi o crente fiel. E o Senhor disse, muitos falam de Abraão, que Abraão creu pela fé, Abraão foi um grande cristão, mas Jesus disse, aqui está o que é maior que Abraão. Então veja, Jesus foi o primeiro crente na terra. Então que os pastores ensinem a igreja, ensinem o povo de Deus para que haja esses milagres de ressurreição, de curas de paralítico, de cegos, de surdo e mudo, para que os sinais continuem acontecendo, que não haja incredulidade. E glória a Deus, aleluia, muitas igrejas estão vendendo azeite, estão vendendo aí óleo ungido, estão vendendo amuletos, estão vendendo aí, glória a Deus, tanta coisa. E leve um envelope que você vai ficar rico, e leve isso que você vai prosperar. Lembre do começo, glória a Deus, aleluia, que Deus me mostrou ali o caderno com linhas de ouro, as canetas de prata, canetas brilhantes. Lembre do começo da revelação que Deus me deu sobre a prosperidade. É os estudos aqui da terra, é o conhecimento terreno. Agora o conhecimento, glória a Deus, espiritual é o evangelho para salvação, não é, glória a Deus, o evangelho, glória a Deus aí, que hoje tem a Bíblia da prosperidade, a Bíblia da família, a Bíblia do calo no pé, a Bíblia da frieira, a Bíblia não sei do que, tem tanta Bíblia hoje aí, glória a Deus, tanto engano contra o povo de Deus, igreja amada. Eu choro, glória a Deus, eu choro mesmo, povo de Deus, porque é triste de ver tantas pessoas sofrendo, mesmo nas igrejas, sendo enganadas. Pessoas que ficam falando, olha, traga tanto para a igreja que no último dia Deus vai te recompensar. Se você não obedecer ao evangelho, se você não praticar a palavra de Deus, você não tem salvação. Não existe salvação, é mentira. Você tem que dar a tua oferta de gratidão, você tem que dar o teu voto de gratidão. Se você dá o dízimo, dê o teu dízimo com gratidão, mas não esperando recompensas, não esperando essas coisas. Glória a Deus, as igrejas aí agora, glória a Deus, colocam os seus aparatos agora, glória a Deus, confiam no check-up, não confiam mais no Espírito Santo, pagam 80, 500 reais para fazer um check-up, glória a Deus, mas não tem mais o dom da cura, o dom das visões, das revelações. As pessoas estão morrendo espiritualmente, são reclamações, são pessoas, eu fui naquela igreja, a revelação não se cumpriu, eu fui naquela outra igreja, algo aconteceu errado. Por que, igreja amada? Porque todos estão voltados somente para o dinheiro. Todos estão voltados somente para quê? Para o comércio. Por isso que houve aquele rebuliço na Bolívia, aquela perseguição, porque aquele presidente conhece, glória a Deus, aleluia, o evangelho, ele sabe que o evangelho é de graça. A minha companheira ficou com medo, meus filhos ficaram com medo quando ouviram aquela notícia que iam perseguir os crentes, que os crentes agora iam sofrer. Por causa do quê? Por causa dessas pessoas que fazem usúria na obra de Deus.
Então veja o quanto que Deus usava o saudoso missionário, aquele povo que orava e jejuava com ele. Então essa revelação, eu choro quando eu conto essa revelação, porque eu tive provações quando eu contei essa revelação. Certo irmão, certo pastor falou que eu estava assustando a igreja, que essas coisas não existem, igreja amada. Veja quantas blasfêmias, quantas coisas do nosso Deus. E este pastor falava, olha irmão, essas coisas não existem, que a pessoa morre, aí ressuscita de volta, já está lá no inferno. Eu vi lá no abismo, eu vi, e se eu estiver mentindo, eu vou para lá também. O anjo do Senhor dizia, ó, veja, contempla, servo de Deus, o que eu te mostro agora. E eu via aquelas almas, aqueles espíritos caindo, gritando no abismo. Glória a Deus, aleluia. Ó, igreja amada do Senhor, fujam do inferno, povo de Deus, fujam. Pastores que irão para lá, presbíteros, diáconos, que irão para esse lugar porque estão se banqueteando em festa nas igrejas, estão fazendo banquetes, estão curtindo a vida, como dizem por aí. Não estão fazendo a vontade de Deus, não estão fazendo aquilo que Deus tem ordenado, aquilo que Deus tem pedido, glória a Deus, que é para ensinar o evangelho da paz, que é para ensinar o evangelho como ele é, como ele foi pregado, como ele foi prescrito há muitos anos atrás por homens que derramaram sangue. Glória a Deus. Essa Bíblia que nós temos na nossa mão, ela é, glória a Deus, aleluia, foi escrita com sangue. Muitos estavam sangrando quando, glória a Deus, escreveram o Santo Evangelho de Deus. Muitos, glória a Deus, estavam derramando as suas últimas lágrimas quando estavam escrevendo a palavra de Deus. Paulo chorou amargamente quando escreveu a sua última carta e disse, combati o bom combate, desde agora é-me preparado a coroa da fé, que ele já tinha vencido a sua carreira, ele já tinha feito aquilo que Deus tinha mandado, povo de Deus. Eu contarei milhares e milhares de vezes essa visão nas igrejas, Deus e amor. Darei o testemunho a todos que creiam que o Senhor me mostrou essas coisas. Eu vi claramente, glória a Deus, claramente, aleluia, eu via quando aquela luz descia como um raio e tocava naqueles espíritos, iluminava aqueles espíritos novamente, aleluia. E aquelas pessoas voltavam. Quantos que já morreram na UTI, estão mortos, de repente eles levantam, já estão com um lençol na cabeça e voltam. Glória a Deus. Quantos que se acidentam, glória a Deus, praticamente estão ali estraçalhados já e eles voltam à vida. Quantos e quantos Deus mostrou. Eu via tanto a visão lá no abismo como eu via a visão na terra, acontecendo naquele momento. E aquele raio de luz desce e toca naqueles espíritos e fica iluminado de volta e eles voltam para a terra. É uma ordenança de Deus. Por isso que Jesus disse que aqueles que aceitaram ele já passaram da morte para a vida. Então veja o versículo da palavra do Senhor, que muitos já passaram da morte para a vida. Glória a Deus. Aleluia. Muitos, glória a Deus, voltaram, aleluia, a viver. Muitos dão seu testemunho que estavam mortos praticamente, morreram. O espírito saiu do seu corpo e eles voltaram. Então a igreja do Senhor é coisa gloriosa, é coisa maravilhosa, povo de Deus. E eu passei provação. Daí eu falei para aquele pastor da igreja, porque a diretoria nem tem conhecimento da nossa provação. Isso foi há muitos anos. E muitos acusam a diretoria da igreja, acusam lá os irmãos, que os irmãos estão lá trabalhando, chorando pela obra, e muitos, a diretoria não faz nada. A diretoria está trabalhando para ajudar a igreja. A diretoria é a mente de Cristo, é eles que administram a palavra, é eles que dão as ordens ali para que os missionários, evangelistas, pastores
percorram essa terra levando o santo evangelho de Deus. Cuidado, povo de Deus, não toque nos ungidos de Deus. Cuidado, não toque, glória a Deus, nas coisas santas do Senhor de qualquer maneira. Cuidado, diz a Bíblia, quando entrares na casa do Senhor, guarda teu pé. Quando estiver na casa de Deus, cuidado no falar, está escrito ali na palavra de Deus. Pense no que você vai falar. Então, povo de Deus, povo amado, povo consagrado de Deus, e eu falei para esse pastor, pastor, então meu irmão não leia mais a carta de Lázaro. A carta de Lázaro é a passagem de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. E ali chegou Jesus Cristo, que lhe fez? Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu. Aquela menina estava morta, Jesus chegou e tocou. E disse, Tabita, levanta-te. E ela levantou na mesma hora. Aquele jovem lá, o Senhor tocou no esquife, aquele jovem voltou à vida. Aquele homem, aquele jovem lunático, o Senhor expulsou dele os demônios, e aquele jovem caiu morto, e o Senhor tocou nele de volta e ele voltou à vida. Então aquele que crê, os sinais seguirão. Aquele que crê, os sinais o seguirão. Glória a Deus. Então, povo de Deus, povo amado, não engane o povo de Deus. Não engane a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não façam essas coisas. Não cometam sacrilégio na obra de Deus. Não façam essas coisas, porque será cobrado naquele dia. Eu vi lá no inferno, onde vai ficar os pastores que enganam a igreja, os presbíteros que enganam a igreja, evangelistas, homens que enganam o povo de Deus. Eu vi lá cruzes todo podre, que nem foi crucificado o nosso Salvador na cruz. Lá no inferno tem cruz tudo podre, cheio de bicho. E lá tem homens gritando, lá pregado naqueles madeiros podres. Glória a Deus. Estão lá clamando misericórdia, pedindo misericórdia, mas não há mais misericórdia. Então, igreja amada de Jesus, que Jesus console em vossos corações. Talvez você é um obreiro, uma obreira que tem o dom de cura, o dom de maravilhas, tem o dom da revelação, o dom da visão, e você não quer usar, use os dons, porque muitos falam, antigamente não existia o Facebook, não existia tal de Zap Zap. Agora o que tem de crente tendo visão com Facebook e Zap Zap não está fácil. Misericórdia, povo de Deus. Eu fui arrebatado, Deus me mostrou somente o computador. Eu não vi Zap Zap, eu não vi Facebook, eu não vi nada, porque essas coisas sempre existiu. Nos Estados Unidos sempre existiu o telão. Aqui no Brasil não tinha. Lá nos Estados Unidos sempre existiu o telão, sempre existiu os celulares com toque na tela, os melhores celulares. Sempre existiu essas coisas lá antigas. Por que muitos não tiveram revelações? O pastor Adão Campos, aquele que já partiu no Senhor também, que dorme hoje no Senhor, o irmão Adão Campos, que ficou morto 3 dias e 3 noites, ele ficou morto e depois ressuscitou. Aquele que mora lá, eu não sei se é Rio Grande ou Porto Alegre, que o irmão mora, o irmão era gaúcho, né? Meu irmão conta que ali o demônio falou com outro demônio que eles iam fazer um aparelho sofisticado que ia abalar a terra, ia abalar o mundo. Esse aparelho. E é o computador que está aí. E os irmãos falam da televisão, porque aquele que tem televisão vai para o inferno, aquele que está no Zap, aquele que está no Facebook, eles vão para o inferno. Povo de Deus, se você tem essas coisas na tua casa, para você poder pregar contra essas coisas, você tem que jogar tudo fora. Ou você tem que ficar em silêncio e orar a Deus, para que Deus vai fazendo a obra, conforme a tua fé na tua vida e na vida daqueles que te ouvem. Porque muitos vão para o inferno, está escrito lá em Romanos capítulo 2. Está escrito lá em Romanos capítulo 2, leia todo o capítulo, não se engane. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, igreja amada, pastores, líderes pentecostais, irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus, eu falo agora, glória a Deus, aquilo que o Senhor
manda eu falar neste momento para vocês. Se você tem o Facebook, se você tem esse WhatsApp, se você tem essas coisas, e você prega contra essas coisas, saiba que você já é uma pessoa condenada ao fogo do inferno. Você já é uma pessoa condenada. Mas por que, irmão? Por que eu sou condenado? Porque a revelação é esta. A revelação é esta. Porque antigamente não existia essas coisas nas igrejas. Mas já existia. Lá nos Estados Unidos é um país sofisticado. No Japão já existiam essas coisas já. Celulares de primeira linha, computadores sofisticados, tecnologia avançada, já existia, não é de agora que existe. Quando que a ciência cresceu? Cresceu quando apareceu esses aparelhos. Quando apareceu o carro, quando apareceu aí caminhões, armas, isso é tudo ciência. Isso aí é tudo analisado, isso é tudo ciência, é tudo científico. Essas coisas. Então faz anos que a ciência já cresceu. E muitos ficam acusando a ciência, porque a ciência se multiplicou e agora a igreja esfriou. Que nada. Quem é crente é crente. A Bíblia diz que aquele que se milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Então, povo de Deus, povo consagrado, desperta. Hoje você vai no YouTube, a visão do Facebook, a visão do WhatsApp. Sangue de Jesus tem poder, igreja amada. Jesus quer salvar as almas, Jesus quer salvar o povo dele. Se vocês ficarem dando ouvido a essas coisas, vocês vão perder a salvação, porque vocês nem vão para o altar e vão pregar sobre WhatsApp, sobre Facebook, e sendo que vocês têm na casa de vocês o computador, que é a mesma televisão. É a mesma televisão e o computador é pior que a televisão, porque no computador tem 5 milhões de sites pornográficos. Glória a Deus. Porque no computador é pior que a televisão, ele tem 5 milhões de sites pornô. Isso segundo o pastor Abner Ferreira, lá do Rio de Janeiro, que eu já comentei, que eu tenho uma mensagem do irmão tremenda. Uma mensagem gloriosa. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos lá, segundo o pastor Abner Ferreira contou, um homem de Deus, um homem usado, que a maioria do sofrimento de muitos pastores é a pornografia. Viu? A maioria de sofrimento de muitos pastores é a pornografia, sites pornô. E é o que tem acontecido aí. E daí os irmãos estão lá no altar porque o WhatsApp, porque o Facebook, porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque o celular é do diabo, a televisão é do diabo, tudo é do demônio. E se tudo é do demônio, por que está nas igrejas essas coisas? Por que está aí essas coisas acontecendo na obra de Deus? Glória a Jesus. Eu me lembro quando começou a Hora do Ouvinte, na Igreja Deus e Amor, no programa Voz da Libertação. Quem que colocou lá o site lá da igreja? Foi um homem de Deus usado nas mãos de Deus. Eu não vou citar o nome do irmão. Eu já contei a visão. Um homem muito usado, o irmão levantava a mão, o irmão clamava, o sangue de Jesus, o demônio caía pombagira, caía tudo quanto é tipo de nome de demônio. O homem esteve aqui em Curitiba pregando, um grande homem de Deus que teve nas igrejas Deus e Amor, hoje não está mais, hoje o irmão tem a igreja dele, que Deus abençoe. Mas o que Deus revelou para o missionário? Que Deus não queria a televisão na igreja Deus e Amor, não queria essas coisas. Então essa foi promessa para o missionário, amém? Mas e agora, povo de Deus? E agora? Aleluia. Então aqueles que trouxeram essas coisas saíram da igreja. Aquele irmão que tinha letras, que era estudado também, falou que o computador é uma maravilha para a igreja. Olha, o missionário era vivo, eu tenho o áudio do irmão falando, olha, o computador dá para você tirar o passaporte, o computador dá para você fazer isso, o computador dá para você fazer aquilo e aquilo outro. Então está aí na igreja. E o irmão hoje não está mais na igreja, porque Deus é justo. O que Deus falou com o missionário, o saudoso missionário falou.
Então Deus é justo. Então o irmão lá que concordou também já não está mais no ministério. O outro lá que expulsava demônio também não está mais. Igreja amada do Senhor, para cada pastor, para cada líder de igreja tem um demônio. Na sua frente, não é do lado, atrás, não é em cima, é na frente. Na frente do líder. É na frente, é de frente. E muitos falam assim que o diabo derruba crente fraquinho, é mentira. É mentira. Isso é mentira. A Bíblia diz que é para orar pelos fracos. Está vendo a revelação da palavra? A Bíblia diz é para orar pelos que manquejam, é para orar. Paulo falou essa revelação. Quando eu estou forte, eu estou fraco. Mas quando eu estou fraco, eu estou forte. Então o diabo vai derrubar o forte. E o diabo não tem pressa não, igreja. Ele não tem pressa. Satanás, ele não tem pressa de derrubar ninguém. Ele é forte. O diabo vai usar um rabo de saia. Para a mulher lá que é missionária, ele vai usar um homem dos olhos azul, cor-de-rosa, verde, sei lá. Um olharzinho chamativo. O demônio não tem pressa de derrubar. Ele derruba os crentes fortes. Porque ele não vai num fraquinho. Ele não vai. Para ele poder derrubar Jesus Cristo. E não derrubou. Ele usou quantos soldados. Quantas testemunhas falsas. Bateram em Jesus, cuspiram em Jesus e não derrubou Jesus. Porque Jesus é o Todo-Poderoso, Ele é Deus. Mas nós, coitado de nós. Tem uma passagem ali que diz que o diabo queria se ir andar, queria esbagaçar com os discípulos, e Jesus orou a noite inteira por eles. Então, povo de Deus, cuidado, igreja amada, cuidado. Cuidado, viu? Está chegando a hora, o momento de nós acertar a nossa vida espiritual com Deus. Então nós vamos dar conta de tudo isso. Então hoje é pregado, é conselheiras, né? A coisa mais bonita que tem. Amanhã vai ter... Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glorificado o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glórias a Deus. Amanhã vai ter a palestra com a fulana que vai falar sobre o computador, como usar um computador. Amanhã vai ter o palestrante que vai falar como usar o WhatsApp, o Facebook. E o inimigo ele vai enganando as pessoas perdendo tempo com essas coisas. Se você tem o celular, use ele para a glória de Deus, para telefonar, para trabalho. Se você tem o teu WhatsApp lá, contato para trabalho, use. Se você tem o teu Facebook para conversar lá com o teu familiar que mora lá longe, use. Mas não fique pregando contra, glória a Deus, essas coisas. Então o irmão é a favor, eu sou a favor da palavra de Deus que fala, tu que dizes, Romanos capítulo 2, que não deve adulterar, mas rouba. Veja. Tu que dizes que não deve adulterar, mas rouba. Está na Bíblia, lá, está em Romanos capítulo 2. Então veja, a pessoa é adúltera e está falando para outra não roubar. Né? Olha, irmão, eu tenho o celular, mas você não pode ter, viu, irmão? Para você é pecado. Só para mim que não é, tá bom? Ó, irmã, você tem o Zap? Ó, irmã, a irmã não pode ter, só eu que posso. Aí aquele que está roubando fala assim, ó, pro outro lá, ó, não adultere, viu? Você não pode adulterar, eu posso. E aquele está roubando. Então são dois guias cegos no mesmo carreiro e ambos cairão no buraco, disse o Senhor Jesus. Diz o Senhor Jesus na sua palavra, que dois guias cegos cairão no buraco. Então, igreja amada do Senhor, que Deus vos dê a direção, que Deus vos dê autoridade, que Deus vos dê bênção, graça para vencer essas barreiras. Igreja amada. Glória a Deus. É chegado o momento, é chegado a hora de nós, glória a Deus, se humilhar perante o Senhor. Pedir misericórdia a Deus, pedir que o Senhor nos dê força, nos dê graça. Glória a Deus. Porque, glória a Deus, enquanto Deus me der força e eu puder orar, puder buscar Deus, eu vou buscar, vou orar por todos vocês.
Então a Bíblia diz que é para orar pelos fracos, é para orar, é para buscar o Senhor. Em todo momento em que se pode achar, é para nós tornar para o Senhor tornará para nós. Então cuidado, igreja amada. Eu não aprovo nada, eu não aprovo o Facebook, eu não aprovo o Zap, WhatsApp, eu não aprovo o computador, eu não aprovo nada. Sabe por quê? Porque eu também tenho celular. Eu tinha uma página de Facebook, só que daí estragaram minha página. Tá? Tinha canal, não foi destruído. Aí glória a Deus, uma família de autoridade me ajudou de volta para que eu divulgasse as revelações e as visões. E aí que vocês vão ouvir daqui a pouco. Então essa família me ajudou, porque eles também são cristãos, eles também querem ser salvos. Tá? Então nós temos hoje aí juízes, advogados, ministros do Evangelho. As igrejas falam assim, que não tem nenhum empresário. Claro que tem empresário nas igrejas. Tem pessoas que são donas de loja, tem fazendeiro nas igrejas, tem pessoas que têm lojinha em shopping, tem pessoas que têm lanchonete, tem pessoas que têm fábricas e indústrias, e são crentes das igrejas Deus é Amor, das assembleias, das renovadas. São empresários que ajudam a obra de Deus com seus dízimos e as suas ofertas. Agora cuidado com tudo isso. Disse um pregador há pouco tempo que está no YouTube, falando de Michael Jackson, que Michael Jackson ganhou dinheiro no nome dele, não ganhou dinheiro no nome de Jesus. Então cuidado, povo de Deus. Você fica escandalizado quando vê o pastor com uma 1200, uma motona, último tipo, um carrão chique. Você fica espantado quando vê o pastor numa casa de 3 andares, piscina. Você fica escandalizado quando vê o pastor ir comendo um bom churrasco, fazendo festa. Mas a condenação está lá no livro, na carta de Judas. Tá? Está ali a condenação. Então, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe, que Deus os proteja. É chegado a hora de nós ficar firme a cada dia mais com o nosso Deus. É momento de nós, glória a Jesus, nos firmar. Glória a Jesus, muito com o nosso Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Eu venho aqui mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, concluir já esse áudio, essa revelação. E que Deus os abençoe, porque a palavra do Senhor diz que é para nós não serem ignorantes, que é para nós orar um pelos outros, que é para nós interceder um pelos outros. Porque vai chegar um dia que muitos vão querer ouvir a palavra de Deus e não poderão. Vai chegar um dia que muitos vão querer escutar a palavra do Senhor e não vão poder mais, porque o Espírito Santo de Deus já foi levado ao céu, a sua igreja já foi recolhida para a glória de Deus. Então, povo de Deus, povo amado, não percam tempo com essas coisas. Medite na oração, busquem lá de Deus a unção do Espírito Santo, a graça divina. Quando Jesus pregava, aqueles homens falavam, esse aqui não é como aqueles lá que pregam sem autoridade. Esse aqui prega com autoridade e ainda confirma o que está falando. Então Deus, aleluia, disse João Batista que Jesus era justificado pela sabedoria. Estava João Batista numa praça cantando, pregando, e o povo estava triste, o povo estava acrabunhado. Aí vem o homem falando, é demônio, é demônio, é demônio. E aí disse João, eis aí um homem, glutão e amigo dos pecadores. E esse amigo dos pecadores era Jesus. Então Jesus, você é um pecador, eu sou um pecador. Jesus é o nosso amigo, Jesus é a nossa fortaleza. Então que Deus prospere os vossos caminhos. Eu vou colocar o final da revelação ali, eu vou colocar o final, da glória a Deus, do antigo milagre de ressurreição do nosso irmão Josué, o irmão que teve ali em Curitiba. Eu ouvi o irmão ali com os papel, que o irmão tinha problema de coração, e eu vi o irmão de viva voz, não foi através de áudio, só vi o irmão de viva voz, glória a Deus, quantos milagres que aconteceram no ministério das igrejas Deus é Amor. Então que Deus desperte vossos corações, e cuidado com esses enganos.
de tanto que no último dia você vai ser salvo, de isso que você vai ser salvo, faça isso que você vai ser salvo, mas no último dia vocês vão ver que não passou tudo de um engano, porque a salvação vem pela obediência, pela prática. Apocalipse capítulo 3, verso 17, verso 18, verso 19. Apocalipse capítulo 3, verso 17, verso 18, verso 19. Deuteronômios 22, verso 5. Deuteronômios 22, verso 5. Glória a Deus. Isaías capítulo 3, verso 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24. Glória a Deus. É a palavra do Senhor, é a doutrina da igreja do Senhor Jesus. É a doutrina do céu celestial. Então, povo de Deus, glória a Jesus, nos coloquemos em oração, nos coloquemos em humilhação perante Deus, que não haja pedras preciosas nem no frisado do cabelo e outras coisas. Pregadores que têm falado que as mulheres podem se pintar, podem se maquiar, podem cortar o cabelo, podem usar saia curta, ou irmãos podem andar de qualquer maneira. Esses homens darão conta no último dia perante o Senhor. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não mostra essa nudez. Se a mulher quiser cortar o cabelo, é melhor que ela rape a cabeça, tá? Então, igreja amada de Jesus, é chegado a hora. Malaquias capítulo 4. Leia lá o capítulo para você vê-lo, né? Então, igreja do Senhor, que Deus vos proteja, que Deus vos dê saúde para vencer essa guerra, que Deus vos dê saúde. Povo de Deus, povo amado. Cuidado com essas coisas. Cuidado.